Hola, yo soy Daniel Yo también, Daniel, y este es nuestro video para... trabaja de Historia Eclesia 2. ¿Qué crees que fue el Concilio de Trento? Pues en la iglesia hay una historia que sabemos, la separación entre iglesia católica y también la iglesia, pues lo que sabemos es como protestante, ¿no? Es una protesta a lo que hizo Luther, ¿no? Martin Luther. Concilio de Trento fue en el año 1545 hasta 1563. Fue uno de los concilios ecuménicos más importantes de la Iglesia Católica, convocado en respuesta a la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero. Entonces, en el siglo XVI, la Europa cristiana estaba profundamente dividida debido a las creyentes críticas hacia la Iglesia Católica y ideas reformistas que proponían una reinterpretación de la doctrina y prácticas religiosas. Reforma protestante comenzada en el año 1517 con las 90 tesis de Lutero, como escuchamos en clase. Esta reforma criticaba la corrupción en la Iglesia y promovía doctrinas que rechazaban la autoridad papal y el sistema de indulgencias, defendiendo en cambio la salvación por la fe y la interpretación personal de las Escrituras. La Iglesia Católica enfrentaba una crisis de autoridad y prestigio, alimentada por la corrupción, el nepotismo y los abusos en la venta de indulgencias y otros privilegios eclesiásticos. El Concilio de Trento sentó las bases de lo que se conoce como la Contrarreforma, una respuesta católica que buscaba frenar el avance protestante, revitalizar la fe en el ámbito católico. Este llevó al fortalecimiento de la Iglesia a través de órdenes religiosas como la Compañía de Jesús y un renacimiento espiritual y cultural. Las resoluciones del concilio también consolidaron una identidad católica más definida y fomentaron la creación de arte y arquitectura que reflejaban los ideales de la Iglesia, lo cual de la plasmó en el estilo barroco. Ahora continuamos con el segundo punto, es sobre las etapas del Concilio Ecuménico de Trento. Hay tres etapas. Primera etapa fue en el año 1545 hasta 1547. Inicio del concilio fue convocado por el Papa Pablo III y su primer periodo se centró en cuestiones doctrinales, sobre todo en temas que los protestantes cuestionaban, como la justificación y la naturaleza del pecado original. Segunda etapa fue en el año 1551 hasta 1552. En esta etapa, bajo el pontificado de Julio III, se retomaron las sesiones tras una breve pausa. En esta fase se debatieron cuestiones sobre la Eucaristía, la confesión y otros sacramentos. Tercera etapa, finalizó el concilio y se enfocó en las reformas internas de la Iglesia para enfrentar la corrupción y mejorar la disciplina eclesiástica. Ahora, último punto de este concilio Trento es la relación con el protestantismo. Relación entre el Concilio de Trento y el protestantismo. Hay dos cosas. Primera relación es sobre respuesta a la Reforma Protestante. El concilio se convocó principalmente para
contrarrestar la expansión del protestantismo y reafirmar la autoridad de la Iglesia Católica, respondiendo así a los desafíos doctrinales y a las críticas de los reformadores. Segundo, es reafirmación de doctrinas católicas. En oposición a las doctrinas protestantes, el concilio reafirmó la autoridad del Papa, la importancia de la tradición junto a la Biblia y defendió doctrinas como la transubstanciación, el purgatorio y la importancia de los sacramentos. Olá, sou o professor João Lima, professor da Faculdade Católica de Belém e também da Universidade do Estado do Pará, no Brasil. Fui convidado para tratar sobre o Concílio de Trento. É importante lembrar que o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, faz parte daquilo que se convencionou chamar de Reforma Católica, que desde o Concílio de Constança, em 1418, que pôs fim ao cisma do Ocidente, se chama a atenção da necessidade de reforma da Igreja. Portanto, o Concílio de Trento não é só consequência da chamada Reforma Protestante, mas, na verdade, é consequência de um movimento desde o século XV, mas se pensarmos também um pouco antes, com a reforma, por exemplo, das ordens mendicantes, já no século XI, da necessidade de correção de alguns aspectos do catolicismo. Portanto, Trento, que acontece em meados do século XVI, é o ponto alto da Reforma Católica, que vai chamar a atenção, dentre outras coisas, da importância da preocupação pastoral, da presença dos bispos nas suas dioceses, de um rito mais unificado no âmbito da Igreja Latina, de uma preocupação do ponto de vista doutrinal, mas também da formação dos leigos. O próprio decreto Sacrosanta do Concílio de Constança chama a atenção disso. Mas a sociedade realmente acolheu de forma receptiva as propostas trazidas por Trento? Será que a Alemanha, França, Inglaterra ou talvez Espanha e Portugal foram tão receptivos assim com Trento? E a sociedade, os cientistas, filósofos da época, os teólogos ou aqueles que, trazendo novas propostas antropológicas, novos conhecimentos, de novas descobertas da área humana como um todo, será que aceitaram facilmente Trento? É isso que vamos ver agora. Caravaggio, pintor italiano que traz um novo estilo de pintura, de obra, de apresentação da arte, que ressalta o sentimento. Ele joga com luz e sombras, usa uma técnica que tenta destacar aquilo que não é para ser destacado, mas ser descoberto e contemplado. É uma das figuras também importantes desse período em que revela sobre o apogeu do conhecimento humano que se dará a partir das obras de artes. Sobre Alemanha e França, foi um pouco difícil o acesso ou a recepção de Trento. Alemanha porque, além de ser um dos berços do protestantismo como tal, também as guerras de religiões dificultaram a recepção e a aceitação das propostas pastorais trazidas por Trento. França tinha na época a dificuldade de poder. As duas coroas destacadas neste livro aqui fala sobre a relação papal e a relação entre o papado e também o Estado, sobretudo na relação de submissão e tentativa de poder. Uma hora o rei era favorável ao Papa, outra hora não. Isso porque alguns interesses estavam indo em contras. Já na Inglaterra, a dificuldade se deu pelo rompimento da comunhão entre papado e império. Isso porque Henrique VIII, por convicções pessoais e outros assuntos, decidiu romper sua comunicação com a Igreja Católica, fomentando o surgimento de uma igreja própria, onde ele, o rei e os sucessores,
seriam os chefes ou os líderes máximos da igreja na Inglaterra. Não podemos também deixar de ressaltar a presença de Espanha e Portugal. Espanha e Portugal, que, tendo essa comunhão diretamente com o Papa numa relação amigável e confiável, ou favoráveis por certos interesses e contribuições, permitiu o acesso e o adentramento de Trento e suas propostas pastorais, litúrgicas, teológicas e também essa organização da igreja como tal, adentrar esses impérios. Retomando o tema da arte, podemos ressaltar também que o Barroco foi usado como o apogeu da visão e da cultura antropológica cristã, onde o ser humano se vê agora preenchido da graça de Deus, e onde também a presença do ouro, a presença da magnanimidade ressaltadas nos traços do barroquismo possibilitaram essa compreensão e essa visão do divino, do sagrado, que está presente no humano. Um dos exemplos é a cidade de Ouro Preto, localizada no estado de Minas Gerais, no país que se chama Brasil. Essas e outras foram a relação de Trento e também a relação extra-eclésia, ou seja, como se deu um pouco dessa trajetória, dessa proposta tridentina para a igreja como tal, seja no âmbito geopolítico, onde encontramos a economia, a sociedade, a cultura, mas também nessa relação de comércio, dessa relação de sociedade como um todo. Hola, soy Dom Thanh Phạm Vietnamita y estoy estudiando primer año de la teología. Hoy quisiera saber que los elementos pastorales teológicos de Trento están presentes hoy día en la actualidad de la Iglesia. No que diz respeito das aplicações fundamentais de Trento, acredito que 3 influências podem estar presentes na Igreja Latina do século XXI. A primeira é a preocupação com a identificação de uma identidade. Dentro do contexto nascente do protestantismo, definir claramente aquilo que devemos crer como igreja foi um papel principal da aplicação de Trento para a Igreja Romana. O segundo seria a preocupação com o rito, pois é a partir de Trento que a Igreja começa a unificar-se pelo rito, o que mais tarde, depois com a reforma do missal romano e também com aquilo que se pode ser chamado de reforma litúrgica a partir do rito de São Pio V. Já a terceira, eu consideraria em 3 níveis distintos, que é a preocupação para com a formação. A primeira delas é a definição da circunscrição eclesiástica, definição de dioceses, de paróquias, e também a obrigatoriedade dos bispos estarem presentes, vivendo e morando nas suas dioceses e também conhecendo-as pela ação pastoral, ou seja, a preocupação para que o bispo conheça a sua própria igreja particular e colabore com ela. Em esse segmento, também destacaria a importância e a preocupação dos párocos, dos clérigos que ocupam paróquias e assistem elas pastoralmente, sacramentalmente e liturgicamente. Pois é a partir de Trento que os catecismos mostram mais essa preocupação pela formação humana, também pela formação e pela base para a crença da fé do povo de Deus. Ou seja, é a partir de Trento que os catecismos voltam com essa preocupação para com os párocos e para com o povo. E por fim, seria a preocupação pela formação daqueles candidatos que aspiram o sacerdócio, que aspiram a vida religiosa como tal. Pois é a partir de Trento que a preocupação e a formação de futuros eclesiásticos dentro do seminário ou dentro de uma organização com o estilo que nós conhecemos hoje em dia como seminário,
ganha suas bases e se solidifica para a Igreja como tal. Assim, a Igreja como tal recebeu de Trento essas heranças e essas influências que chegaram até nós, seja Brasil, seja Colômbia, ou a Igreja como tal aqui na América do Sul e no mundo todo receberam essas influências e também que continuam a preservá-las para o melhor da Igreja, pastoralmente, sacramentalmente, doutrinalmente e, consequentemente, uma Igreja mais unificada. Quando falamos em uma região como a nossa, isto é, como o Brasil e a Colômbia, fruto da colonização ibérica, é da Igreja Ibérica pós-Trento que nós temos as marcas pastorais. As dioceses criadas nesse território são fundamentalmente pós-Trento. Então, é a pastoral tridentina que estabelece no continente americano a Igreja Católica.